principalmente para ver a Marinette, ela trazer a experiência que ela teve levando um trabalho nosso para a Finlândia, no Congresso Mundial de Cuidados Paliativos. Então, hoje ela está aqui para compartilhar com a gente essa experiência, contar um pouquinho o que ela aprendeu lá, o que tem de novo. Então, vai ser um momento bem importante aqui para nós. É um prazer ter você aqui, Mari, tanto como parte da equipe, como apresentando seu trabalho e fazendo seu trabalho na instituição. Para quem não conhece, a Marinette é enfermeira de cuidados paliativos aqui do 9 de julho, está aqui com a gente nos apoiando nessa missão e hoje vai contar um pouquinho da missão dela lá na Finlândia. Obrigado, Mari. Muito obrigada, João. Obrigada pela apresentação e muito obrigada por confiar apresentar o nosso trabalho num congresso tão importante. Então, vou contar para vocês um pouquinho como é que foi apresentar esse trabalho no Congresso Mundial. Mas antes disso, eu vou contar um pouquinho antes de como se deu. Logo que eu entrei comecei a trabalhar aqui, estou no 9 de julho há pouco mais de um ano, e logo que eu entrei conversando com a equipe, a primeira coisa que surgiu foi: temos muitos dados e é importante que a gente divulgue o nosso serviço para outros lugares. E a partir daí nós fizemos um trabalho, encaminhamos para o Comitê de Ética do hospital, e de lá para cá a gente vem divulgando os nossos trabalhos nos congressos mais importantes de cuidados paliativos que estão acontecendo não só no Brasil, como fora dele. Então, no ano passado, a Marcela já levou um trabalho nosso para o Congresso Brasileiro de Cuidados Paliativos. Aí eu fui agora para o Congresso Europeu de Cuidados Paliativos, é o maior congresso da área que tem, é um dos congressos mais importantes, e a Débora provavelmente vai levar 2 trabalhos nossos no próximo Congresso Paulista de Cuidados Paliativos. E já estou conversando com a Sabrina para levarmos um trabalho, com o apoio da Elaine, para levarmos um trabalho para o Congresso Latino-Americano de Cuidados Paliativos. Então, vai ser uma parceria entre estomaterapeuta e enfermeira dos cuidados paliativos. Então, eu vou falar mais da nossa experiência. Então, como é que foi esse... Não tá mudando, Gustavo. Eu passo aqui, ó. Nossa, não está indo nem aqui. Então, como é que foi, né? Para começar, aonde é que fica a Finlândia, né? Porque quando falam, nossa, Finlândia, onde é que é esse lugar? Então, a Finlândia, ela faz parte do norte da Europa, faz fronteira com a Suécia, Noruega e Rússia. Então, ela fica bem lá em cima do mapa. E a capital é Helsinki, aqui mais para o sul da Finlândia, onde a gente apresentou o trabalho, e a Finlândia ela é considerada pelo 8º ano consecutivo o país mais feliz do mundo, e isso se dá muito por conta da questão social do país. A desigualdade social ela é baixa e tem muitos benefícios e o governo apoia muito a população. E recentemente eu li uma notícia que o governo da Finlândia está estudando que a jornada de trabalho lá seja de apenas 6 horas por dia. Então, esse é um dos motivos para ser o país mais feliz do mundo, além do acesso à educação gratuita desde o pré, né, até o ensino superior. Então, também é a terra do Papai Noel. Então, fica lá na Lapônia, Papai Noel esteve no congresso também. Então, pode ir, João. Em relação ao congresso que aconteceu lá, os números, né? Eu dei uma olhada, mas é o que está no site do congresso, mas eu acredito que tenha sido um pouquinho maior. Então, em torno de 1.759 participantes de 73 países, 776 resumos, 280 palestrantes e 625 posters. Então, essa é a entrada
do congresso, né? Eu sou enfermeira do Brasil, tinha aproximadamente 30 pessoas, apenas 3 enfermeiras do Brasil, 2 TO, 2 farmacêuticos. Eu sei que tinha uma psicóloga do Einstein e os outros médicos. Pode. Então, a primeira plenária que teve foi falando de boas-vindas, né? Foi falando sobre o uso de medidas não farmacológicas para o controle de dispneia. Então, ele trouxe um estudo e eu achei bem interessante, porque ele trouxe para a doença pulmonar intersticial e ele trouxe que o que primeiro é utilizado são as medidas não farmacológicas, como respiração guiada, questão de meditação, oxigênio de alto fluxo. Então, essas medidas vêm antes do uso de opioides para a doença intersticial pulmonar. Então, eu estou fazendo uma pastinha e para colocar todos os artigos que eu vi no congresso, eu vou deixar dentro dessa pasta. E durante o congresso inteiro foi enfatizado cada vez mais a atuação da equipe multidisciplinar. Então, isso foi algo muito forte que foi trazido no Congresso. Nesse mesmo dia, no primeiro dia, foi lançado o Atlas Mundial o Atlas Europeu de Cuidados Paliativos, né? Então, que traz lá todos os dados dos serviços na Europa. Vai ser lançado o da África, que está sendo feito pela Fernanda Bastos. A Fernanda, ela é brasileira, fez a residência de cuidados paliativos aqui na USP também. Então, é um orgulho para a gente ver um nominho de uma colega nossa que participa de um documento tão importante, tão significativo. Provavelmente, no Congresso Latino-Americano do ano que vem, vai ser lançado o Atlas Latino-Americano de Cuidados Paliativos. E o que foi muito falado, pode ir, João, o que foi muito trazido também no Congresso, esse daqui é um tabuleiro de jogos em relação ao ensino de cuidados paliativos. Então, está sendo usado bastante inteligência artificial, não só para com os pacientes, mas principalmente na questão de educação. Então, jogos também. Então, nos trabalhos que lá foram apresentados, tem a questão que eles estão usando cada vez mais aqueles óculos de realidade virtual. Esse daí é um jogo de tabuleiro, e tem também que eles estão também em relação à questão da inteligência artificial, o sendo utilizada, inclusive, nos prontuários dos pacientes e ajuda até mesmo na questão de como dar notícias difíceis para os pacientes. Então, tem gente que já tem se utilizado de técnicas, né, de sugestões do tipo chat GPT, entre outros. Pode ir. E o que foi muito falado também na plenária final foi uma enfermeira, foi homenageada lá, e da importância que ela tem, da atuação dela junto à Organização Mundial de Saúde. Então, ela tem feito muitos trabalhos para atrair as equipes de enfermagem para estar atuando junto com cuidados paliativos. E daí essa enfermeira ela trouxe muitos trabalhos, né? E como cuidados paliativos pode se tornar algo interessante e algo mais acessível para a equipe de enfermagem, né? Pode ir. E foi falado também, assim, gente, foi falado no final também, teve uma palestra sobre o cuidado paliativo com os idosos.
Então, novamente, foi trazido a questão da equipe interdisciplinar, a importância de todos estarem muito bem alinhados. E aí eles trouxeram vários trabalhos, vários artigos falando disso. Foi falado também muito da questão de educação. Então, pode ir, João. E esse é o nosso trabalho, né, que eu apresentei. Então, mas assim, em relação aos assuntos mais tratados dentro do Congresso, o que que foi? Eh, Muito controle de sintomas, foi trazido bastante a questão de saúde LGBT, também isso é algo que está sendo muito comentado. Eu não assisti a palestra de saúde LGBT porque na hora eu estava assistindo uma outra, então as palestras acontecem simultaneamente, né? Foi trazido também a questão de cuidados paliativos para refugiados. Não é uma realidade muito grande aqui no Brasil, mas lá na Europa tem muitos refugiados, então teve palestras sobre os cuidados paliativos para essa população. Foi trazido a questão de inteligência artificial e foi trazido também muito a questão dos psicodélicos no controle de sintomas em fim de vida. Questões éticas também foram trazidas e sedação paliativa. Isso também foi bastante discutido. Assim, na minha visão, enquanto participante do Congresso. Eu voltei com a sensação que nós estamos no caminho certo, e em relação aos conteúdos do Congresso, eu não vi assim grandes novidades. Assim, o que mais me chamou a atenção foi essa questão da dispneia, né? Do uso de medidas não farmacológicas para o controle de dispneia, vir antes da medida farmacológica. Mas a gente sabe que aqui no Brasil a gente ainda não tem um preparo para isso, né? Nós não temos muitas equipes de práticas integrativas, a gente também não tem muitas evidências sobre isso, mas de qualquer forma, a gente acaba lançando mão primeiro das medidas, acaba sendo as medidas farmacológicas. Mas isso foi algo que me chamou a atenção, e o restante dos assuntos foram todos que a gente já está acostumado a ver nos congressos aqui do Brasil e nos congressos latino-americano também. Então, o que eu senti falta de lá é que existe uma comissão organizadora lá do Congresso, tá certo que é um congresso europeu, mas também é um congresso mundial, mas tem poucos trabalhos de países, tem poucos palestrantes também de países latino-americano e de países africanos, né? Então, até mesmo asiáticos, né? Então, acho que é um local que a gente tem potencial para se inserir por conta da qualidade das pesquisas que são realizadas aqui. E o nosso trabalho, nós falamos sobre o acionamento da equipe de cuidados paliativos aqui no Hospital 9 de Julho. Então, nós pegamos dados dos prontuários dos pacientes, a gente sabe que quanto antes a equipe de cuidados paliativos atende esse paciente, mais ela consegue trazer benefícios para ele, e isso não é a gente que é porque nós somos dos cuidados paliativos que nós estamos falando, tem muitas evidências que comprovam isso. E aqui nós fizemos um estudo de corte e nós pegamos dados de abril de 2021 até julho de 2024. Então, foram 901 pacientes que foram atendidos pelo time de cuidados paliativos, né? E o tempo de acionamento da equipe, ele, a maioria, né, o tempo variou bastante, mas a maioria dos pacientes foram acionados depois de 10 dias que esse paciente
estava internado no hospital. E o tempo que nós acompanhamos esse paciente é um tempo muito pequeno, porque a gente chega ali poucos dias depois, em torno de 5, 10 dias, esse paciente ele falece. Então, esse é o retrato que nós temos do nosso serviço, que a equipe de cuidados paliativos, ela é acionada tardiamente. E aí, falando desse trabalho lá, as pessoas perguntam, as pessoas, né, para quem, pode ir, João, para quem eu apresentei o trabalho, elas falaram, né, as sugestões delas. Ações educativas, principalmente com o corpo clínico dentro do hospital. Eles sugeriram também protocolos para que fossem pensados protocolos para que outras categorias profissionais também pudessem acionar o time de cuidados paliativos e muita ação educativa. E falaram sobre a questão da inteligência artificial e para o acompanhamento desses pacientes, eles sugeriram também teleconsulta. E isso foi algo que foi muito discutido os assuntos que foram discutidos no Congresso. Foi feito um trabalho muito grande sobre teleconsulta com pacientes de cuidados paliativos na Europa e eles tiveram um resultado muito bom. Foi publicado recentemente e pode ir, João. E foi publicado recentemente, eu vou disponibilizar também para vocês. Esse daqui, ele é um médico africano. Ele trouxe estava lá com um livro, eu comprei o livro dele. Ele faz uma metáfora com os animais africanos para fazer reunião de família. Então, ele usa a metáfora da girafa, usa do rinoceronte, e a partir dali ele fala notícias difíceis com a família. Então, ele já foi muito citado aqui, inclusive por autores brasileiros. E para mim, o que ficou, né, a questão de network, porque lá eu tive a oportunidade de conhecer uma enfermeira que ela é a chefe do departamento de oncologia da Universidade de Copenhague e ela é brasileira. Então, ela é enfermeira, paliativista e ela que é líder de pesquisa lá na Universidade de Copenhague. Conversando com ela, ela também faz parte da Associação Europeia de Cuidados Paliativos e conversando com ela, o que ficou da gente tentar cada vez mais se inserir nesses espaços para que a gente consiga levar as nossas pesquisas para lá. Que os nossos trabalhos aqui, a principal diferença dos de lá é em relação a financiamento e o que os de lá, eles se unem, né? Então, eles conseguem fazer mais trabalhos multicêntricos. Aqui, a gente não consegue fazer tantos trabalhos multicêntricos quanto eles fazem lá. Em relação às publicações também, a gente discutiu sobre isso. É, tanto lá quanto em outros congressos, a gente vê poucas pesquisas falando do acesso e de estratégias para o acesso de populações desprotegidas socialmente. Aqui no Brasil, a gente tem a questão das comunidades compassivas, mas na Espanha tem um movimento que chama eles com nós, né? Mas isso ainda é um assunto que ainda está à margem e é difícil se inserir nesses meios científicos, principalmente falando da questão da cultura brasileira, né? E falando da enfermagem, né? Da questão do nosso ritmo de trabalho, né? Então é muito diferente do ritmo de trabalho lá. E era isso que eu queria trazer para vocês um pouquinho. Essa é uma foto tirada por mim, 10 para meia-noite. É, é sobre isso, né? Então,
Gostaria de agradecer, primeiramente, ao time de cuidados paliativos, na figura aqui da doutora Marcela, do doutor João, por terem confiado essa missão para mim. Agradecer ao Centro de Estudos, por conta do financiamento, né, que uma parte da viagem foi financiada pelo Centro de Estudos. Agradecer a doutora Marcela, que me presenteou com 10 aulas de inglês específicas para conseguir apresentar esse trabalho no congresso. E foram muitos ensaios para falar em inglês do trabalho. E a Elaine e o Tiago, que no último dia, na sexta-feira, às 5 horas da tarde, todo mundo indo embora, eles ficaram lá e eu ensaiei com eles para apresentar o trabalho. Então, sou muito grata a todos que estão aqui, em especial toda a equipe de cuidados paliativos e aos pacientes, né, que sem eles isso não seria possível. E, gente, tô fazendo uma pastinha para colocar todos os artigos que foram falados lá para que as pessoas tenham acesso a esses estudos, né? Assim, nada de novo no front, mas é importante termos novas referências. Mari, a gente que agradece sua disponibilidade por ter ido, o seu empenho para poder mostrar o nosso serviço, mas queria aproveitar para te fazer uma pergunta. Olhando todos os serviços que você teve uma experiência lá, olhando o nosso, são muito grandes as diferenças? Não, não são grandes as diferenças, porque nós estamos falando, independente se o serviço é público ou privado, nós estamos lidando com pessoas. E lá tinham outros trabalhos de outros serviços brasileiros, poucos, mas também tinham trabalhos de outros países. E não tem, assim, muita diferença do nosso serviço para os outros. Infelizmente, a equipe de cuidados paliativos ela é acessada muito tarde, não só aqui no 9, mas em outros hospitais aqui do Brasil e da Europa também. Mari, obrigada pela apresentação, apresentar a sua experiência no Congresso, acho que isso é super rico e também estimular outras pessoas a irem nos congressos e também apresentar os seus trabalhos. Mas fazer um comentário e fazer uma pergunta a você. Quando você fala dessa participação super pequena dos países latino-americanos, especialmente no Brasil, nos congressos mundiais, que a gente tem uma participação muito pequena, acho que isso é um reflexo do quanto a pesquisa, infelizmente, ela não tem esse incentivo muito grande aqui no Brasil, né? E na América Latina de maneira geral e na África, né? Como você também bem colocou. Então, isso é um reflexo que realmente a gente não tem um incentivo à pesquisa muito grande e que eu acho que isso fica como incentivo aqui para o 9, de você agora, João, que está aí na rede, né? Agora já não, né? Nesse poder, aí nesse cargo ali, né? De um pouco mais de poder incentivar mais a pesquisa dentro da rede, porque eu acho que a gente está dentro de um ambiente tão rico para poder fazer pesquisa, mas que pouco é aproveitado para fazer a pesquisa dentro da área assistencial, que, como você bem colocou na pergunta do João, a gente não vê essas diferenças, mas a gente precisa explorar e discutir isso academicamente, cientificamente, para a gente poder oportunizar melhorias de assistência. Então, eu fico realmente muito triste, até eu mesmo organizando o congresso do Shift Work, que vai ser agora em novembro aqui no Brasil, 90% dos participantes são internacionais. Então, quer dizer, por quê? Porque no Brasil a gente tem pouca gente fazendo pesquisa. E o tema acaba não sendo incentivado. E um tema de cuidados paliativos é extremamente importante. E por que não está tendo essa relevância na ciência brasileira, o tema cuidados paliativos? Então, é importante a gente dar essa visibilidade, eu acho que você traz essa visibilidade aqui para o 9, do tema como ele é importante. Então, chamar a atenção para isso.
E aí a pergunta que eu gostaria de fazer para você é pensar assim, com a sua participação no congresso, o que você viu que dá para a gente avançar em termos de prática assistencial nos cuidados paliativos aqui dentro do NOVE, a partir da experiência que você viu lá, já que precisa avançar os cuidados paliativos no Brasil, que eu particularmente, eu fui ouvir falar de cuidados paliativos com vocês aqui no NOVE. E vamos falar, tudo bem, eu estava na área acadêmica, não era isso, mas assim, como pessoa no mundo, eu tinha que ter ouvido já falar sobre cuidados paliativos de maneira mais forte. E eu sou da área da saúde, já era para ter ouvido falar sobre isso. Então, o que você traz de perspectiva para avançar sobre a discussão da importância de cuidados paliativos no geral? O que você viu lá que você pode trazer isso para a gente, de você fortalecer essa temática que eu acho que vocês me fizeram conhecer e que hoje é uma bandeira que eu levanto, né? Pode ter certeza que essa é uma bandeira que eu levanto. O que você traz de perspectivas para a gente? O que você viu que dá para avançar? Políticas públicas, né? Então, no Brasil, no ano passado, foi lançada a Política Nacional de Cuidados Paliativos, então a gente está engatinhando. Então, nesse momento da política, está sendo cadastradas as equipes junto ao Ministério da Saúde, mas muito mais que políticas públicas, é a questão de educação. Na Finlândia, por exemplo, todas as universidades têm o ensino de cuidados paliativos. Aí eu vou dizer que lá só tem 5 universidades, 100% das universidades têm. O Brasil é um país continental, então acredito que a questão de educação tem que ser algo muito forte e não só para quem está ali na assistência, mas é algo que todos, não só de instituições de saúde, mas de universidades, também têm que abraçar essa bandeira, porque o que foi trazido no Congresso não é novidade para a gente. Saiu agora o Atlas de Cuidados Paliativos de 2025. A população está mais do que envelhecendo. A gente vai precisar de ter acesso a esse tipo de serviço de cuidados paliativos. E eu vejo que aqui no Brasil, às vezes, a gente anda na contramão, porque ao passo que lá eles trazem pesquisas que mostram a eficiência do serviço de cuidados paliativos com a redução de custos, com a redução de reclamação, com a redução de gastos mesmo, né? Inclusive com procedimentos, que tudo isso a gente traz uma economia, mas que é difícil mensurar. Aqui a gente vê um investimento cada vez maior em tecnologias invasivas. Não que fazer uma cirurgia não seja importante. Eu acho que é extremamente importante e é fundamental, mas a gente tem que olhar também para a população que está envelhecendo, né? E ter mais políticas públicas e ensino de cuidados paliativos obrigatório para todo mundo e está na televisão, está em todos os lugares. Agora a gente já tem nas novelas, já passa no Fantástico, às vezes com um conceito meio atravessado, mas as pessoas já estão falando cada vez mais. Mas, assim, para mim, o que fica é a questão da educação. E agora, com a questão da inteligência artificial, então, eu acho que vai mudar até mesmo alguns conceitos que a gente tem sobre conceitos não, com os conceitos continuam iguais, mas vai trazer num futuro não muito distante mais discussões para a gente sobre eutanásia, sobre morte assistida, sobre suicídio assistido. Isso daí hoje não está na nossa realidade, mas para o Congresso Europeu foi aberta uma chamada para trabalho, eu até dei uma olhada no que eles estavam querendo para ver se a gente se encaixava, se dava para mandar alguma coisa. E aí eu falei, poxa, a gente não se encaixa. Então eles estão pesquisando cada vez mais sobre suicídio assistido, sobre eutanásia, sobre o acesso das pessoas e, tipo, a gente ainda está
passo atrás, a gente ainda tem que investir muito na questão de educação. Cuidados paliativos para enfermagem ainda não é algo obrigatório na matriz curricular, e mesmo que for, quem são as pessoas que vão dar essas aulas? Elas têm competência para isso? Então fica aí essa questão também. Me chamo Enéas, eu sou médico cardiologista, trabalho no ambulatório, já dei plantão na UTI, dou plantão em UTIs e tal. E assim, se ela não lembrava disso na parte da. Imagina eu que sou um doutor Sauro, né? Ou seja, pela minha idade, tanto mais. Então, isso não fazia parte na minha grade curricular. E relembrar também que, por exemplo, a população vai envelhecendo e hoje, né? Tirando câncer de pâncreas, se eu não me engano, a cardiologia é uma das patologias que mais mata. Uhum, Então, assim, o seu trabalho é brilhante nesse sentido, o trabalho de vocês, parabéns, até porque vocês fazem um raio-x interessantíssimo, porque a gente pede muito pouco, né? Então, a gente posterga muito essa questão, ou seja, de solicitar a avaliação ou mesmo. E aí, assim, tentando entender esse tipo de situação que você já explanou brilhantemente também, já deu, mas me ocorreu uma situação, um pensamento agora. Será que, porque tem poucos latinos no Congresso, será que tem um aspecto religioso arraizado, aquele sentimento emocional dos latinos, né? Ou seja, não, enquanto a vida é esperança, enquanto o coração está batendo, a pessoa vai sobreviver. Então, esse tipo de coisa, né? Porque assim, até me ocorreu também, será que talvez o nome cuidados paliativos não poderia ser assim uma coisa assim, eu estou sendo condenado à morte, né? uhum. Porque vira essa situação. É, então, o aspecto religioso, eu acho que talvez possa ter algum intrínseco. Eu sou espírita e, assim, eu tenho falado lá na casa que cuidados paliativos não é eutanásia. Você tem que Uhum, tentar explicar isso lá, porque o uhum. pessoal às vezes não entende isso, né? E eu até me culpo, faço minha culpa também, que eu imaginava muitas vezes uma questão relacionada a isso, até por falta e ignorância e desconhecimento do assunto. Então, acho que talvez essa divulgação acho que seja interessante, mas eu gostaria de saber de vocês, se vocês acham que não seria interessante, ou seja, esse aspecto religioso estaria enraizado, porque muitas vezes eu estava lá na UTI e a gente via pacientes que eram da religião muçulmana, que falavam, não, não vai, etc, etc, tal, e você via que a criança já não tinha mais condição, alguns pacientes pediátricos, teve um caso aqui, nessa situação, ou mesmo alguns pacientes, alguns familiares falam, não, não, ainda tem vida, etc. Tal, e a gente escuta de orelhada em alguns profissionais da área da saúde, não, eles estão querendo matar o paciente, colocar eles no paliativo, e eu acho que não é bem por aí. Né? Então, assim, será que tem algum aspecto religioso, intelectual? Se vocês pudessem comentar, né? Eu gostei e quero aprender mais. Elias, muito boa a sua pergunta e as suas considerações. Lá nesse congresso teve muitos trabalhos sobre cuidados paliativos para o paciente cardiopata. Eu até ia trazer, é porque assim, eu tenho várias fotos de trabalhos apresentados. Eu ia colocá-las aí. O que que acontece? Na hora de passar para o celular, para o e-mail, aí não carrega. Aí o computador daqui não dá para acessar. Enfim, mas tem muitos trabalhos falando da questão da cardiologia. E foi muito comentado lá também, não só da cardiologia, mas de doenças crônicas, em relação ao nome, cuidados paliativos. Tem um médico chamado Eduardo Brueira. No ano passado, eu participei do Congresso Latino-Americano de Cuidados Paliativos e ele trouxe um trabalho lá que foi feito nos Estados Unidos, que para uma eles dividiram lá, e para uma turma eles chamavam de cuidados paliativos e para outra de cuidados de suporte. Então, ele percebeu não, né? O estudo mostrou que o número de pessoas que aderiram aos cuidados de suporte foi muito maior que ao nome cuidados paliativos.
Então, esse foi um trabalho que ele trouxe. Mas, por outro lado, eu acredito que tem uma questão educacional para desmistificar que cuidados paliativos não é só para quem está morrendo, que terminalidade não significa a pessoa estar morrendo, que o processo de morrer, ele tem a terminalidade, a fase final de vida, o processo ativo de morte, e que você estar sendo acompanhado por uma equipe de cuidados paliativos não significa abandono, muito pelo contrário, é uma equipe a mais cuidando de você e cuidando dos seus sintomas e dos seus familiares. Então, desmistificar isso com a população é algo muito difícil, porque fala em cuidados paliativos, a gente pensa, vou fazer um paliativo aqui na parede, vou fazer um remendo. Pensa em qualquer coisa, pensa em cuidados largativos, quando na verdade é algo muito complexo que exige muita ciência e não dá para fazer coisas da minha cabeça, de achismo. E em relação então aí vai muita desmistificação e a gente está falando, olha, não é só isso, tem mais coisa, não sei o quê. E vai também da desmistificação do conceito em relação às religiões. Eu não conheço nenhuma religião que é a favor de prolongar a vida às custas de aparelho. Todos eles falam, todas as religiões falam da questão da morte, de como vai ser depois. Cada religião tem a sua crença, né? Não sei dizer o termo correto. Uns acham que vai para o céu, outros acham que Sua credibilidade. cada um acha alguma coisa, mas todas as religiões tratam a questão da morte, até mesmo o religioso, eu acho que aí também é um outro desafio, que lá no Congresso também foi trazido muito a questão espiritual, que na fase final de vida a gente vê muito sofrimento espiritual dependendo da religião. Algumas religiões isso é percepção minha, tá? Enquanto enfermeira de cuidados paliativos. Pessoal que é budista, que é espírita, e uma vertente dos evangélicos, eles encaram a morte mais tranquilamente. Agora, aquelas pessoas que vê muito como castigo, a doença como castigo, então acha que o paciente muitas vezes acha que ele tem que passar dor, que ele tem que ter dor, que ele tem que sofrer, que ele precisa passar por aquilo para poder pagar os pecados dele, enfim, para depois falecer. Então, depende muito da religião também. E, novamente, é desmistificar o termo cuidados paliativos e a questão da morte dentro das religiões, porque causa muito sofrimento espiritual, dependendo de como é. Já cuidei de pessoas que falaram: nossa, mas eu sempre curei os outros. E agora eu tô com câncer, eu não consigo me curar, então a pessoa se sentia envergonhada por estar doente. Então isso acontecia. Complementando um pouquinho, né, isso que trouxe, com relação ao termo, concordo que eu acho que é desmistificar e é entender que é um termo novo. Na Europa surgiu na década de 60, 70. No Brasil veio na década de 90, mais próximo de 2000. Então tem muito pouco tempo para as pessoas conhecerem e entenderem. Começou de uma forma cuidando muito próximo de pacientes em fase final de vida, em processo ativo. Hoje a gente vê que o benefício é ao diagnóstico até o último momento de vida. Então tem esse preconceito, mas por ser muito recente, acho que vai um tempo para a gente poder orientar todo mundo, as pessoas aprenderem. Eu acho que cabe muito uma comparação com a geriatria. Logo que surgiu a geriatria, lá atrás o pessoal olhava, mas para quê? Idoso é igual criança, reduz a dose e está tudo igual, não tem diferença, não tem que estudar. Mas tem uma complexidade muito maior do idoso que não tem como não ter um geriatra cuidando de um idoso. Então, acredito que com o tempo o pessoal vai entender essa complexidade dos cuidados paliativos. O nome eu acho que é importante, resgatando a origem dele do latim, que é cobrir com o manto, tem um significado que é bonito e que a gente acabou desvalorizando isso e dando um outro valor para ele. Mas se a gente voltar lá atrás, na origem latina do nome, é um nome que cabe para esse tipo de cuidado, que é dar o conforto, dar o cuidado, principalmente em momentos de maior fragilidade. E que está estritamente vinculado com a espiritualidade de cada um.
Tanto que aqui a gente tinha uma capelã que trabalhava com a gente, hoje a gente não tem mais, é uma pena, mas ela trabalha muito essa parte espiritual, porque, como a Mari trouxe, nós não somos grandes conhecedores da espiritualidade, da religião de cada um, das vertentes que são várias dentro de cada grande grupo, e ela, tendo esse estudo, sabendo, ela consegue entender aonde está o sofrimento e consegue trabalhar isso. É um médico que trabalha a parte física, é um psicólogo que trabalha a parte psicológica, é a enfermagem com os cuidados com o paciente, é a físio, a fono, o serviço social com as questões sociais e uma capelã com a parte espiritual, porque o ser humano tem essas 4 grandes vertentes. É o físico, emocional, social e espiritual, que precisam ser trabalhados, porque todos eles podem trazer um certo prejuízo, um certo sofrimento. Então, a espiritualidade ela está muito próxima, às vezes, de um grande sofrimento. Mas que se a gente não tiver um profissional capacitado para cuidar, a gente não vai dar o melhor cuidado. Então, esse seu apontamento ele é fundamental e é o que a gente sempre traz e briga para que a gente volte a ter, porque faz diferença no cuidado. Só a questão na religião que você trouxe, vou te dar 2 exemplos que a gente tem, que é a Argentina e o México, que tem 90% da população católica, né, aquela coisa fervorosa como a gente tem. Em contrapartida, a Argentina nos cuidados paliativos é referência mundial. O México celebra o Dia dos Mortos, celebra essa passagem. Então, acredito sim que tem um aspecto religioso, mas eu acredito ser mais educacional do que religioso de fato. Obrigado, gostei bastante, aprendi mais. A gen- Bom, o João ali no chat trouxe do curso de enfermagem, que seria uma forma, né, de melhorar. E ele acredita que esse pré-julgamento também tem a ver com a falta de informação. E aí, como que poderia ser divulgada a especialidade? Acho que cabe um pouco, casa com a pergunta ali, que a Mari já respondeu. Cuidados paliativos na pediatria. Pediatria realmente é algo um pouco mais complexo. Culturalmente, assim como entra a espiritualidade, pediatria também é uma parte ali que é um pouquinho mais espinhoso. Existe cuidado paliativo pediátrico, então pensando na parte médica, precisa fazer a medicina, pediatria, depois se especializa em cuidados paliativos. Não dá para um clínico adulto, um paliativista adulto, fazer cuidado paliativo pediátrico. A gente consegue auxiliar, como a gente faz de vez em quando aqui no 9 de julho, na comunicação. A comunicação com os pais se assemelha muito na comunicação de quando a gente tem os pais com um filho mais jovem, não criança, né, mas um adolescente ou um adulto jovem falecendo com uma doença grave. Então, a gente tem essa possibilidade. Mas com relação à parte terapêutica, medicamentosa, a gente não vai saber trabalhar tão bem. Então, tem essa formação, essa especialidade, mas que aqui no 9 a gente ainda não tem uma referência dentro da pediatria. A gente sabe que tem alguns pediatras que trabalham fazendo a sua parte clínica mais a parte de paliativo, mas não tem uma figura específica, porque realmente tem essa dificuldade, e aqui também o campo, dependendo do hospital, se a pediatria não for tão robusta, a quantidade de pacientes que necessitam de cuidados paliativos pediátricos, ela é menor, e aí realmente não faz sentido ter essa figura. Então é algo que a gente vai sempre tentando trabalhar um pouco mais. Em relação a cuidados paliativos na pediatria, eu acredito que tem que estudar. Não dá para chegar lá e ir de orelhada. Tem que estudar e tem que se dedicar. E indo para a pergunta do João, qual que é o maior desafio para o enfermeiro em cuidados paliativos? Eu acredito que o maior desafio é a questão educacional mesmo, porque quando a gente explica para a família, a gente conversa, tem as reuniões familiares, a gente sempre está em conjunto com atendimento com o médico, com a psicóloga, com a físio, a gente sempre está fazendo os trabalhos, com a farmacêutica também, já atendemos juntas, a gente sempre está fazendo um trabalho ali com a família, mas a equipe também precisa estar alinhada. Então, novamente, o maior desafio é a questão educacional
de estar alinhado. Então, eu acho que eu acredito que hoje, no meu dia a dia, eu trabalho muito mais com educação em relação a cuidados paliativos, aos sintomas, aos medicamentos, empoderando os enfermeiros para não terem medo de fazer as medicações de resgate, que se está prescrito é para ir lá e é para fazer sim, que a avaliação dele é correta, é importante. E isso, trazer essa segurança para a equipe de enfermagem é difícil também. Então, o desafio é a questão de educação. Mais alguma coisa? Só comentando uma coisa, só um comentário. Eu recentemente assisti uma aula lá da Redditor e eles têm uma questão de educandário nesse sentido, certo? E eles, tipo, obrigam os médicos a assistirem e a gente teve que assistir um protocolo nosso que foi adotado na UTI de sedação paliativa. Ou seja, tem eles têm esqueci o nome, é um tipo organograma, um protocolo, certo? Então, o paciente está apresentando isso, o diagnóstico é esse, então vai sedar, ou não, não vai sedar. Então, foram colocados os 4 tipos de sedações, etc e tal, não sei o quê, nos pacientes, visando a terminalidade e o conforto do paciente, ou seja, isso fica acima do médico, tanto o intensivista quanto do assistencialista, porque eu acho que a gente chama tarde demais. Ainda vamos mudar essa realidade, assim esperamos, porque para isso, como a Mari traz, com educação, diminui o desconhecimento e o preconceito com relação à especialidade, e aí, a partir do momento que a gente começa a estar mais próximo, as pessoas conseguem identificar o valor que a gente agrega no cuidado, as dores de cabeça que são muito menores para as equipes, porque a gente começa a dividir ali as responsabilidades, as funções, e aí a gente vai conseguindo ter uma penetrância maior. A gente começou aqui no 9 de julho, já tem 4 anos e meio. No começo, a gente tinha uma quantidade de 3, 4 pacientes. Hoje a gente bate 25 por dia. Então, é uma quantidade muito maior de pacientes que a gente acompanha. E isso é aos poucos, de pouquinho em pouquinho a gente vai aumentando, vai tendo as penetrâncias na UTI, na oncologia, na hemato, nas especialidades que realmente têm um volume maior dentro do serviço. Obrigado pela presença de todos, gente, tanto vocês aqui quanto o pessoal online. No que precisarem, qualquer dúvida, a equipe está sempre à disposição de vocês. Se tiver dúvida com relação a paciente, família, comunicações, controle de sintomas, não precisa obrigatoriamente chamar a equipe para participar do caso, porque existem N resistências, mas a gente está aberto a discussões e auxílios. Obrigado a todos e obrigado, Mari, mais uma vez.